falar um pouco sobre o fundo BLMG11. Ele é um fundo pequeno, mas ao mesmo tempo gera algumas dúvidas para muitos cotistas, então vamos se aprofundar um pouco mais. Vou começar aqui pelo relatório gerencial, vamos dar uma rápida olhada no relatório, tá? Aqui o fundo fala que a Oaktree fez aporte de 44 milhões, eles tinham que fazer um aporte de 144, se eu não me engano, ou 126, e eles fizeram de 44, então para o ano que vem espera-se que ele pague o restante, vai ser um valor maior. Com esse pagamento, a participação do BLMG diminui de 35 para 31, mas o caixa do AAA fica em 44 milhões. Tá? Isso não faz muita relevância para o fundo. Esses aportes da Oaktree elas são fundamentais para que o AAA continue estável. Isso porque o AAA tem um caixa e ele usa parte desse caixa para pagar os juros das dívidas que eles possuem. Então, se você olhar historicamente, o patrimônio do AAA ele vai reduzindo com o tempo, porque eles estão constantemente queimando caixa para pagar essas parcelas de juros do ativo todo mês. Então, quando a Oaktree injeta esse dinheiro no caixa, o patrimônio do AAA sobe e depois ele continua caindo com base no tempo. Então, a estabilidade de injetar esse dinheiro e de queimar esse caixa, ela vai se manter até 2026, até o final de 2026. Então, tem 2 anos aí de estabilidade, de tranquilidade para o AAA. A partir de 2027 é que a coisa começa a mudar. Então, estima-se ali, de repente, em 2027, que exista uma queda de dividendo, porque daí não vai mais ter caixa para pagar os juros, e eles vão precisar usar parte do que eles estão recebendo para pagar o juro, que vai diminuir a receita. Porém, até lá isso pode mudar. Se eles venderem mais um dos ativos, por exemplo, do AAA, já ia resolver a situação inteira e não ia ter tanta queda assim de dividendo. Então, é uma situação que é mais para frente, não precisa ser vista agora, está estável e vai continuar pagando o que está pagando. Além disso, a BLMG11 ela só tem 25%, então a situação do AAA ela é muito mais de preocupação da Oaktree e da GGRC11 também, em conjunto com a BLMG, do que particularmente da BLMG. Então eu vejo que a AAA, por enquanto, não é uma preocupação. Aqui eles estão explicando basicamente que tem uma regra lá na CVBM que eles não vão pagar o dividendo desse mês porque está inferindo a regra. E aqui eles estão dizendo que com base nessa regra, eles provavelmente ficaram cientes dessa regra recentemente, né? Porque eles acabaram de publicar isso aqui agora e aí estão informando que por conta dessa regra vai ter consequências importantes para o efeito caixa do fundo. Então eles estão revisando se isso faz sentido, essa venda ou não, com base nessas regras, tá? Então é bem possível que a venda do Jandira não se dê por conta disso, ou pode ser que o fundo simplesmente vai levar do jeito que está e vai assumir a bronca. Tá? Por fim, após o final, observado no mês de julho, houve uma distribuição. Tá? Aqui eles vão fazer o seguinte. Aqui ele está explicando que vai vender, vai pegar 22 milhões, vai tirar 10 milhões de caixa do próprio ativo para conseguir pagar. Isso vai gerar um impacto negativo de 10 centavos por cota, que era o que o Jandira atualmente gerava para o fundo. Tá? Beleza. Mais ou menos isso. E aqui tem um resumo, não nos importa. Aqui o que importa é isso aqui, esse valor patrimonial. Provavelmente está errado, deve ser um pouco mais para baixo do que isso, tá? Eu estimo R$64 em vez de 67. Aqui as receitas que o fundo está recebendo, desses 3.1 vai ser 2.1, porque vai sair 1 milhão do Jandira se for vendido, né? Eu pessoalmente, cara, não vejo como ponto negativo ou ponto positivo a venda, tá? Se não vender ou se vender, para mim não faz muita diferença. Na verdade, não vender o Jandira a curto prazo, para 2025, por exemplo, vai ser benéfico, porque a gente vai continuar com 0,10 centavos a mais por cota mês. Só que aí tem que ver 2025 e meados de 2026, tem 1 ano e meio para a gestão ver o que ela vai fazer com o ativo do Jandira, o que na minha visão seria melhor tomada de decisão do que a venda, mas tudo bem. Daí tem um monte de outras coisas aqui, isso aqui tudo não importa. Vamos lá para a parte do AAA, tá? Isso aqui é a dívida que o AAA tem, tá? 462 milhões, é uma puta de uma dívida. Ela é IPCA mais taxa, o IPCA ele tende a subir ano que vem e a se manter mais alto por mais tempo. Então isso que é preocupante
nesse exato momento ter dívida, tá? Então por isso que talvez a venda do Jandira faça sentido para se livrar dessa dívida. Isso aqui é do AAA, tá? Mas o Jandira também tem um CRI. E então faça sentido vender o Jandira para se livrar dessa dívida que está cada vez mais alta, né? Mas ao mesmo tempo vender Jandira significa vender um ativo de 100 milhões por 30 milhões, 38 milhões e não receber mais dividendo por mês. Mas a situação do AAA já foi comentada ali levemente ali atrás, ela injeta caixa, ela queima caixa, mas no fim, cara, qual que é a pior situação do AAA, tá? A pior situação do AAA é para 2027 em diante ela pagar mais ou menos uns 0,9 centavos a menos por cota, tá? Por cotista. Atualmente ele paga uns 0,20 por cota, mas o pior dos casos seria ele pagar um 0,9 ali a menos por cota, o que daria 11 centavos mês, tá? E lembrando, isso é o pior dos casos, tá? Então, no que diz respeito aqui ao relatório gerencial, é mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada no que a gente consegue tirar de conclusão. Expectativa de dividendo para 2025, 0,35, tá? O padrão, o normal do BLMG é 0,45. Esses últimos meses ele veio pagando 0,50 porque ele teve uma venda de um dos ativos do AAA que gerou lucro e ele conseguiu aumentar em 0,5 centavos a distribuição por um período. Esse período acabou, né? Tanto que a gestão vai fazer 2 amortizações agora na ordem de 90 centavos, né? Ou seja, 0,45, então ele já considera que esse 0,5 a mais já tem acabado. Essa amortização, para quem não entende, não vai gerar custos para o fundo, porque o fundo recebeu normalmente o dinheiro que era para ser distribuído, mas ele não pode distribuir por conta das regras da CVBM. Então, ele vai ter que fazer uma amortização, onde vai pegar esse dinheiro e vai tirar para dar para o cotista, porque dessa forma ele consegue fazer essa distribuição, entendeu? Então, ele meio que está tentando burlar ali o sistema para poder distribuir. Isso não gera impacto nenhum, tá? Só ele não pode distribuir da forma de dividendo, então ele vai distribuir da forma de amortização. O range do dividendo que o BLMG pode ficar 0,26 e 0,49. Então, quando você pensa assim, como é que eu devo precificar esse fundo para o futuro? Cara, 0,26 provavelmente será o mínimo que ele vai pagar para ti por mês. Então, se você quer 1% ao mês, considere aí R$26 cota. Atualmente, depois do BLMG anunciar que não iria pagar o dividendo, ele caiu para 27, ou seja, quase na ordem de 1% ao mês no pior dos cenários. Então, se você precifica 1% ao mês como um bom rendimento, R$26 por cota no fundo seria o preço mínimo aí, ou um preço bom que você poderia pegar, tá? E ele pode chegar a 0,49 e a gente vai entender o porquê desse range, tá? Emissão de novas cotas, cara, não faz sentido emitir novas cotas a R$70, sendo que o fundo está sendo negociado a 27 agora. Então, a menos que o fundo já tenha um destino certo de compradores aqui, né, para injetar esse dinheiro para novas cotas, não faz sentido nenhum. Ninguém iria comprar essas cotas. Então, provavelmente eles têm destino. Então vamos ver, isso aqui só vai finalizar lá no meados do ano que vem, então a gente não vai ouvir falar dessa emissão tão cedo novamente, mas existe aqui um potencial de que realmente já tenha comprador certo. Tá? Então vamos acompanhar isso lá para meados do ano que vem. A venda do Jandira, cara, vai gerar isso aqui. Tá, vai gerar 10 milhões de prejuízo para o caixa. Quem está acompanhando já viu que o fundo já veio vendendo GGRC11 para fazer esse caixa. Eles já estão com 9 milhões e pouco, então deve vender mais um pouquinho lá para fazer esse caixa para poder pagar o Jandira, que nesse exato momento está sendo revisado pela equipe se eles vão vender ou não o Jandira efetivamente. Se eles vender, menos 10 milhões de caixa, menos 10 centavos por mês para o cotista, porém vai reduzir a alavancagem do fundo para 0. Entendeu? Então, a venda do Jandira elimina o risco crédito que ele deve, mas também há um prejuízo aqui para o cotista, tá? E se ele não vender, ele pode tentar levando essa operação para frente, o que também não é ruim, cara, porque está gerando 10 centavos por cota para o cotista. O custo lá que eles falaram para renovar o galpão é de 17 milhões, tá? 17 milhões.
sendo que só o que eles vão receber daqui até lá da Becker Hughes é 22 milhões. Então assim, eles podem pegar essa parte do que eles vão receber para fazer a reforma no galpão daqui para frente e vai sair tipo R$0 de custo. Porque se eles vender agora, mas daí, se eles usar esse dinheiro para fazer essa reforma, não vai sobrar nada para o cotista de distribuição por mês. Vai sobrar apenas aqui a diferença, que é 5 milhões. Sim, mas se ele vender agora também, o cotista não vai receber nada. Já vai ser menos 10, entendeu? Então aqui talvez a situação seria menos 0,07. E ainda sobraria 3 centavos por cotista. E eles conseguiriam reformar o galpão para alugar de novo. Só que, claro, a questão é que eles falaram que mesmo fazendo esse investimento, o atual aluguel de 1 milhão provavelmente passaria a ser menos, o que seria significativamente menos, né? O que poderia ser significativamente menos? Desde que fosse mais do que R$600 mil, eles conseguiriam pagar o CRI, né, dar sustentabilidade no CRI e ainda distribuir rendimento. Então, se fosse 700 mil, por exemplo, eles conseguiriam usar 600 para pagar o CRI, né, e sobraria 100 mil para ser distribuído para o cotista. Desde que tenha alguma coisa para ser distribuído para o cotista, isso aqui seria vantagem, tá? Mas vamos lá. Isso só para ter uma visão de que vender o Jandira não é necessariamente um bom negócio, mas a depender do risco aí, ou da complexidade, né? Se for muito difícil de realocar aquele pavilhão, também seja interessante vender. Só que como está tendo um comprador, eu acho que não é tão difícil assim de vender não, tá? E pelas imagens lá do ativo aqui, ó, ele parece ser um ativo bem localizado. Olha só aqui. Tá, a questão do AAA já foi comentada, e aí a precificação do BLMG, que é a mais importante, já que você viu tudo isso que a gente mostrou até então. Custo da gestão, 6 centavos por cota. O GGRC11 hoje gera 0,21 por cota, tá? O valor dele para cada cota é R$0,22. Então, assim, cara, vender a cota do BLMG atual, R$27, por menos do que 22, você não está nem considerando o GGRC11. Então, se a cota do BLMG tiver valendo R$22, compre, porque você vai estar comprando o GGRC11 e o resto vai vir tudo de brinde. Então tem que levar isso em consideração quando você vai fazer a precificação, tá? O AAA atualmente gera 0,20 por cota e o valor teórico dele que representaria isso para o fundo no final de toda a transação, tá? No AAA. Então esse valor aqui é estimando esse final aqui, esse último quadradinho. Seria de 29,5 e ainda ele tem um terreno que gera 0 de cota, mas ele vale aqui o equivalente a 9,37. Se você for somar isso aqui, dá aqui mais ou menos uns 30, 50, R$60, que é o valor lá patrimonial que o fundo meio que estima. Então assim, cara, o fundo tem realmente de patrimônio 60 e poucos reais por cota de valor e está sendo negociado atualmente por R$27. Então tem que considerar que realmente tem um patrimônio lá, vale aquele valor, principalmente o GGRC11, ele vale esses R$22, tá? Tem que considerar isso. E que está sendo negociado muito mais barato. Então, vê aí quanto que você estima que o fundo deva valer e com base nisso, eu tenho certeza que você vai conseguir precificar melhor o BLMG e chegar em preços mínimos e preços máximos, tá? Quando você tenta considerar assim, vou pagar aqui, por exemplo, o mínimo que ele vai pagar é 0,26, mas hipoteticamente, né? Porque pode chegar muito menos que isso, mas hipoteticamente ele vai distribuir no mínimo 26, então eu vou pagar R$26 para ter 1% ao mês. Cara, tu tá fazendo uma conta de quanto deve pagar com base num retorno mensal que o fundo vai te trazer. Porém, o valor que ele tem em ativos é muito maior. Por exemplo, ele tem um terreno hoje que não traz nada por cota, mas ele vale 9,37 por cota. Se o fundo vender por 40 milhões, que é o valor de avaliação dele, vai gerar 9,37 por cota. É óbvio que o fundo não vai distribuir isso, ele vai fazer um reinvestimento. Mas se você considerar que ele venda esse terreno, a venda desse terreno, e aí a gente entra dentro dos eventos positivos para o fundo, a venda do terreno, se ele for por 20 milhões e ele aplicar isso a 10% por mês, vai gerar 0,04 centavos a mais por mês por cota. Ou, se ele vender pelo preço que ele vale, 0,8. Então, uma coisa que não está gerando nada, que está lá parado, gerando despesa, ele pode gerar retorno mensal. Tu que gosta de fazer a conta por mês, tá isso aqui. A emissão,
cara, a emissão que eles vão fazer aqui visa captar 110 milhões e emite mais 1,5 milhão de cota. Isso daria, se eles pegassem esse valor e aplicassem a 10% ao mês, novamente, o pior dos cenários, se aplicava isso a 10% ao mês para gerar dividendos, isso geraria 0,21 por cota, tá? Porém, como aumenta o número de cota, dilui e faz um resultado de 0,6 positivo. Então, considerando esse 0,6 que a emissão pode gerar, isso aqui é totalmente especulativo, mas ele pode gerar, porque não faz sentido eu fazer uma emissão e fizeram. Então, pode-se esperar que talvez tenha comprador para isso já na mira. 0,6 mais 0,8 faria com que o dividendo atual fosse para 0,49. Então, isso seria um dividendo potencial e plausível no qual o fundo poderia alcançar, mas eu vejo assim, pouco provável e mais possível. Eventos negativos, né? O AAA pagando o valor real que ele gera em 2027 para frente, que daria 0,09 por cota menos, e possíveis vacâncias no AAA ou no GGRC11, então o dividendo mínimo esperado seria 0,26 a 0,29, sendo que a estimativa para 2025 e 2026 seja de 0,35. Então, com base nisso tudo, acho que você consegue precificar melhor o fundo, tá? E ter aí noção. Sempre que você for precificar o fundo, também tem que levar em consideração os outros fundos, entendeu? Então, vou precificar aqui que R$27 seja o preço justo para esse fundo, tá? Mas se os outros fundos, né, ou os outros fundos negociados em bolsa, eles começam a cair de valor, esse 0,27 normalmente precisa cair também, então passaria a ser 25. Os outros fundos começaram a subir também, então esse aqui também, o preço justo também tem que começar a subir em relação a esses outros fundos, tá? Então, cara, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor. Eu fiz ele simplesmente para tentar te ajudar, porque eu já tinha feito essa avaliação. Como vocês perceberam, não fixei um dividendo, mas sim é o que a gestão informa, que vai pagar 0,35 e um range aqui, e também não disse um preço justo para essa cota, mas eu acredito que R$27 atuais estejam extremamente barato, tá? Só pelo que vale aqui, só pelo que vale o portfólio do BLMG, dá para ver que dá para pagar esse valor, mas claro, tem que fazer uma diversificação de risco e entender aí em quais fundos você quer entrar. É isso aí, tá? Valeu e espero que tenha ajudado.